Senhores e senhoras, agradecemos mais uma vez o comparecimento da imprensa. Solicitamos, inclusive, o comparecimento da imprensa diante da relevância da questão. Hoje nós estamos aqui para a assinatura do termo de ajustamento de conduta, o termo de ajustamento de conduta número 01/2017, que visa a regularização dos cargos comissionados na legislação municipal do município de Toledo. Tá? O que significa isso? Primeiro, quanto à problemática que nós constatamos. Desde que nós assumimos a Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público, no final de 2015, por diversos momentos, no curso das nossas investigações e procedimentos instaurados, nós tivemos contato com os servidores do município, exercentes de cargos comissionados, para prestarem depoimentos a respeito das mais variadas situações ali que eram objeto de atuação do Ministério Público. E nós percebemos uma dificuldade desses servidores no sentido de explicar as atividades que eles desenvolviam, né, no contexto do município de Toledo. Alguns, inclusive, chegaram a mencionar que desconheciam as suas atribuições. Além, é claro, de nós observarmos em algumas circunstâncias situações de falta de compromisso com certos nomeados em relação ao exercício dos seus respectivos cargos. Talvez até por falta de um fator determinante que, de antemão, estabelecesse o que ele deveria fazer. Tá? Em virtude disso, nós desencadeamos a instauração de um procedimento na Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público, visando investigar a situação do município em relação aos cargos comissionados, e observamos, da análise do acervo de legislação do município de Toledo, que, apesar de nós termos mais de 120 cargos, não sei se o senhor tem um número preciso, 128, eu acredito. Apesar de nós termos 128 cargos na estrutura do município de Toledo, cargos comissionados, não havia previsão legal das atribuições desses cargos em comissão. Ou seja, existia o cargo apenas sob o título desse cargo, coordenadores, diretores e secretários. Contudo, não havia previsão na lei municipal de quais são as atribuições desses cargos, tal qual nós temos em relação aos servidores efetivos, né, onde a lei de antemão estabelece quais são os deveres desses servidores. Nós não podemos deixar de considerar que os cargos comissionados são cargos de extrema relevância para o município, são cargos qualificados, são cargos que, nos termos da Constituição Federal, estão relacionados diretamente a atividades de direção, de chefia e de assessoramento. E, em virtude disso, aí contando com o apoio do Dr. Ivan Barbosa Mendes, promotor de justiça substituto aqui da comarca, nós estudamos a circunstância e propomos ao município de Toledo, no mês de janeiro, se eu não estiver enganado, a primeira proposta de termo de ajustamento de conduta, visando a regularização desses cargos, no que diz respeito à necessidade de apresentação de um projeto de lei do município para a Câmara de Vereadores, estabelecendo a sugestão dessas atribuições, e desde que essas atribuições sejam exclusivamente relacionadas com atividades de direção, de chefia e de assessoramento, e não atividades meramente técnicas ou meramente burocráticas. E, a princípio, nós apontamos para o município que, nesse contexto de definição das atribuições, alguns dos cargos em comissão provavelmente deverão ser extintos, haja vista que a titulação dos cargos, desde já, não permite deduzir ali talvez uma atividade de direção, chefia e assessoramento. Mas quem vai fazer essa análise é o município de Toledo, que é o órgão administrativo que tem a atribuição para fazer essa atividade, e não o Ministério Público. E, na ocasião, também nós propusemos que, no momento da apresentação do projeto de lei à Câmara de Vereadores de Toledo, que também fosse observado o requisito de investidura, ou seja, uma formação prévia desse nomeado em ensino superior, baseando-se na premissa também de que se tratava de cargo de direção, de chefia e de assessoramento. E no curso desse período, nós desenvolvemos várias reuniões com o município de Toledo, em que o município apresentava contrapropostas àquela proposta inicial de termo de ajustamento de conduta, e ao final o município assumiu
o compromisso de regularizar as atribuições dos cargos em comissão, no sentido de apresentar um prazo de 60 dias, contados da assinatura desse documento, o projeto de lei à Câmara Municipal, estabelecendo as atribuições desses cargos comissionados, a extinção de eventuais cargos comissionados atualmente nominalmente existentes, porque essa existência é apenas nominal, né? Mas o que dá forma para o cargo em comissão é a atribuição do cargo. Né? Mas a extinção desses cargos nominalmente existentes e a eventual criação de outros cargos dentro da realidade do município e da necessidade desse assessoramento, de exercício desse cargo, que é um cargo de confiança, né? E que deve ser ocupado por pessoas que prestem de forma eficiente para a administração pública a atividade de direção, chefia e assessoramento. Lembrando também que essa falta de atribuições, de definição em lei das atribuições, significava uma desorganização do município, no que diz respeito à estrutura administrativa, e via de consequência, inevitavelmente, uma ineficiência. Porque é certo que, na medida em que estivéssemos de antemão a definição dessas atribuições, né, como é regra no serviço público, seria possível a avaliação de certos detentores de cargos comissionados, na medida em que nós observássemos o parâmetro de cumprimento ou não dessas obrigações. Hoje o que nós temos no município são cargos comissionados, em que não se estabelece ali qual é a função desse cargo comissionado. Talvez ele exerça alguma atividade baseada na tradição da Prefeitura de Toledo, mas não na necessidade, porque o que define a necessidade é a atribuição definida em lei. Observamos também que havia um termo de ajustamento de conduta já assinado com o Ministério Público em 2007, tendo como foco principal a redução do número de cargos comissionados naquela ocasião e a sugestão de certas atribuições para esses cargos comissionados. Porém, a falta da definição dessas atribuições na lei municipal fez com que o próprio TAC não tivesse também a eficácia que se esperava, porque um instrumento adequado para que se tenha as atribuições é lei. Inclusive porque a lei permite a sua revisão, permite a sua revogação, sobretudo o aperfeiçoamento. Não é? O TAC, a princípio, não. Não é? O TAC é um instrumento imutável no curso do tempo. E de 2007 até hoje nós temos aí 10 anos já decorridos. Tá? Em virtude dessa circunstância, o município se compromete, então, a apresentar esse projeto de lei no prazo de 60 dias. Se não for observado esse prazo de 60 dias, se houver o descumprimento injustificado desse prazo, nós estabelecemos aqui uma previsão de multa no valor de R$10.000 por dia de atraso. E, sobretudo, se não houver o cumprimento da apresentação do projeto contendo cargos cuja natureza das descrições estejam relacionadas com direção, chefia e assessoramento, nós estamos prevendo uma multa de R$200.000 para o município, sem prejuízo de eventual responsabilidade daquele que for omisso em relação à sua obrigação de cumprimento do termo de ajustamento de conduta. Os senhores devem observar que é uma preocupação especial nesse momento em relação à natureza dessas obrigações, porque a lei, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso 5, determina que são atividades de direção, são atividades de chefia, são atividades de assessoramento. São atividades, portanto, qualificadas, complexas, né, e pela própria natureza relevantes, de tal maneira que se espera que, a partir das atribuições, nós tenhamos pessoas capazes de desenvolver essas atividades. E aí nós adentramos o segundo ponto da proposta inicial do termo de ajustamento de conduta, que na ocasião era que se observasse um requisito mínimo de formação em nível superior. A proposta do Ministério Público foi apresentada a partir da constatação de que alguns municípios do Paraná já adotam essa postura. Tá? E no Brasil também, alguns municípios adotam essa postura de estabelecer como requisito de investidura o ensino superior. Apesar da Constituição Federal prever que se tratam de cargos de livre nomeação e de livre exoneração. O município, no curso desse tempo, nas diversas reuniões que nós tivemos, pontuou que, sobretudo,
a falta de prévia definição das atribuições prejudicava a análise da própria necessidade de formação em ensino superior. Ou seja, o município disse, realmente, nós precisamos avaliar a necessidade ou não dessa formação em ensino superior, contudo, não temos parâmetros de avaliação, porque não temos hoje a definição dessas atribuições na estrutura do município de Toledo. E, em segundo lugar, o município de Toledo pontuou também que são poucos os municípios do Paraná e do Brasil que estabelecem esse requisito de formação em ensino superior, de tal forma que não seria possível se interpretar no sentido de que ele fosse obrigatório, tá? Nos termos da lei. É algo que ainda se discute. Em virtude dessa circunstância, o Ministério Público não poderia deixar de firmar o termo de ajustamento de conduta em relação ao objeto principal, que é a definição das atribuições dos cargos em comissão. Mas o Ministério Público ainda mantém a postura no sentido de entender a necessidade da formação em ensino superior. Né? Por outro lado, o Ministério Público sabe que na maioria dos municípios esses cargos são de livre nomeação e de livre exoneração, sem observar, portanto, um requisito prévio de qualificação do nomeado. Né? Em virtude dessas circunstâncias, né, eu acredito que provavelmente deve ser a pergunta que os senhores farão, eu quero aqui antecipar em relação à resposta. Então, o que o Ministério Público irá fazer? Nós iremos fiscalizar, como de fato temos a função de fiscalizar, os cargos em comissão de livre nomeação por parte do município de Toledo, que vai manter esse critério de livre nomeação, e no caso de se observar a má gestão no exercício do cargo em decorrência da falta de qualificação, da falta de conhecimento, e aí o prejuízo ao serviço público, nós vamos buscar a responsabilidade desse agente, sem prejuízo de eventual responsabilidade também do gestor, que é aquele que assume o risco da indicação. Tá? Então, eu quero deixar muito claro também, nessa circunstância, é de que o fato de não se prever aqui a obrigação da formação em ensino superior, não significa que simplesmente não vai existir aqui uma fiscalização e uma observância a respeito do exercício da atividade. Isso iria acontecer mesmo que o cargo fosse previsto como formação. Deixar claro também que esses servidores, eles pertencem a uma classe que é muito seleta. Por isso a gente busca a excelência. Por que eu chamo de classe seleta? A regra pela Constituição Federal é o ingresso na carreira pública através de concurso. E esse seria uma exceção, este cargo, que seria de direção, chefia e assessoramento. Então tem que deixar muito claro para a população o que cada servidor que está nesse cargo de chefia, direção e assessoramento, o que ele está fazendo, o que ele vai se comprometer a fazer, e para evitar também desvios de função, que é muito comum em cidades menores. Não digo que seja aqui o caso de Toledo, mas eu já passei por cidades menores que eles utilizavam deste cargo de chefia, direção e assessoramento para apadrinhados políticos. Então, o objetivo do Ministério Público, revisando, né, o objetivo do Ministério Público, e acredito que seja o mesmo do município de Toledo, é a busca na excelência do serviço público através dessa regulamentação. Bom, doutor Sanders, a imprensa, para nós é uma satisfação estar aqui no Ministério Público, poder assinar o TAC, sim, vamos assinar. Dizer que em 2007, na gestão Schiavinato e Lúcio, foi feito um ajuste de conduta, se reduziu os cargos, havia mais de 100 cargos de confiança na época para 100 cargos. Hoje o município conta com 128 cargos de confiança. Proporcionalmente ao número de cargos de confiança aos municípios da região, a imprensa pode observar, que Toledo é um número muito baixo de cargos de confiança. Evidentemente, quando se assinou o TAC em 2007, no TAC constava lá as atribuições, né,
a descrição de cada cargo do cento e poucos cargos que haviam lá se estabelecido. Doravante, esses 28 a mais que foram criados, acredito, eles realmente não têm a descrição. E nós o faremos sim, com muito respeito. Nós temos que atingir a performance de fato positiva do serviço público, sim. E eu não tenho dúvida de que em alguns casos vamos discutir. Eu entendo que cargos operacionais, funções operacionais, é difícil você ter pessoas altamente em condições com ensino superior. É o caso que acontece hoje, de pessoas que vêm vindo já de várias gestões e estão em cargos de assessoramento, mas cargos operacionais. Mas nós vamos discutir e assinaremos o TAC, e dentro do prazo estabelecido vamos cumprir sim. Só não foi feito ainda, doutores, em razão do limite prudencial do município, e eu não tenho condições de encaminhar à Câmara uma reforma administrativa com um limite prudencial de 53,45%. A lei não permite fazer isso. Tem que cumprir a legislação, a lei de responsabilidade fiscal. A nós, executivo, cabe cumprir rigorosamente o sistema das leis. Vocês são os guardiões da lei. E nós o faremos com esse objetivo. Em 60 dias, nós vamos fazer a prestação de contas do quadrimestre, lá pelo dia 10 de maio, né? E poderemos, então, fazer essa reforma. Cargos vão ser adequados, né? Existem cargos que realmente não tem por que existir. A cidade cresceu e avança em vários setores, e é preciso que se faça essa adequação dos cargos de confiança. Eu posso dizer para vocês que pensamos como Ministério Público. Nós queremos ter uma performance, queremos ser fiscalizados e faremos tudo aí para fazer uma gestão muito qualificada, para ter certeza disso, e assinaremos e cumpriremos rigorosamente